Vamos ver agora como a gente pode gerar variações de uma mesma vista apenas ajustando opções de visualização, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma vista de planta baixa na escala 1:50. Eu quero gerar uma outra vista dessa mesma planta baixa, só que numa escala diferente e com informações que serão diferentes também. No caso, eu quero fazer um diagrama de zoneamento em planta, na escala 1:200. Então, o primeiro passo é trocar a escala de 1:50 e para 1:200. E aí, imediatamente, nós percebemos que houve uma mudança importante, tá? A gente tem bem mais informações do que a gente precisaria para essa escala, porque na escala 1:50, o que era bom para a escala 1:50 já não é mais não para 200. Algumas coisas elas foram automaticamente alteradas já de uma maneira favorável. No caso, as zonas, eu vou clicar nessa zona, Ctrl T para ir na janela de definições. Vocês percebam que aqui já tem configurações que são próprias para escalas diferentes. Então, já houve uma adaptação automática para a escala 1:200, né? Agora já não tem mais o nome e a área da zona, eu tenho simplesmente um número. A mesma coisa vale para as esquadrias. Em Ctrl T, nas definições, nós havíamos definido que o nível de detalhamento seria sensível à escala. Então, nesse caso, mudou a escala, vai mudar o nível de detalhamento, a gente não precisa se preocupar. Porém, nós vamos ter que diminuir aqui o volume de informações para adaptar para uma escala 1:200. Então, o primeiro passo seria que em conjunto de vegetais, as combinações de vegetais, nós poderíamos criar uma combinação própria para a escala 1:200, e aqui nessa coluna a gente poderia então deixar invisível todos os elementos que não forem relevantes para essa escala. E aí depois, então criando essa combinação, configura, atualiza, ok, e aqui o resultado. Só que vocês percebam que tem muitos elementos, né? No caso aqui os marcadores das esquadrias, a numeração da escada, que ainda precisaria ser configurado para ser omitido nessa planta. E isso a gente não pode fazer pela combinação de vegetais. A gente teria que vir aqui em opções de visualização do modelo. Então, clicando aqui, eu já criei também criei um novo conjunto de opções que seria correspondente à escala 1:200. E aqui, basicamente, o que eu alterei foi, nas opções de elementos construtivo, eu tirei os marcadores, né? Acabei apagando todos os elementos que estavam em excesso, só deixei a zona. Na parte de escada, eu deixei apenas a estrutura monolítico e a linha de subida. E depois, em definições diversas, eu apaguei esse espaço mínimo de porta e objeto. No meu caso, isso foi suficiente, salvei, né? E depois a gente aplica o resultado aqui, 1:200, e aqui a gente já pode ver que agora a planta está se aproximando do resultado final. Agora, é importante lembrar que para que as opções de visualização do modelo se apliquem à escada, nós temos que selecionar a escada, Ctrl T, e aqui na visualização em planta a gente vai ter que habilitar por opções de visualização do modelo. Tá? Nesse caso, seria importante que a gente fizesse opções próprias para a escala 1:50, porque na 1:50 nós vamos querer que a numeração apareça. Então, seria necessário fazer esse ajuste por escalas. E, por fim, nós temos as sobreposições gráficas. E eu criei também uma própria, chamada diagrama de zoneamento, que deu esse resultado. Nessa sobreposição gráfica, a gente vai aplicando regras de sobreposição à planta. No caso, eu apliquei duas regras. Uma seria que todos os elementos cortados seriam uma trama sólida preta e que todas as zonas seriam uma trama correspondente às categorias de zona. Então, para fazer essa configuração, nós vamos aqui clicar em sobreposição gráfica. Aqui em novo, a gente pode criar, como aqui no meu caso eu fiz uma sobreposição chamada diagrama de zoneamento. E aqui em adicionar, a gente vai
adicionando novas regras, ou a gente cria uma regra própria. No caso, eu adicionei essas duas regras aqui. São regras para vistas 2D. A primeira é tramas de zona, de acordo com a cor de categoria no fundo, e a segunda é trama de corte, trama sólida. Então, só para mostrar para vocês como é que ficou essa configuração, vou clicar aqui para mostrar. Então, essa regra ela se aplica para elementos que são zonas. E aí o tipo de trama ficou fundo, e a caneta do fundo da trama ficou essa caneta que é de acordo com a categoria da zona. Ok. E essa segunda regra, também a gente pode mostrar como ela ficou configurada. Ela vale para todos os tipos de elementos que estiverem cortados. Então, o tipo de trama de corte vai ser uma trama sólida e a caneta vai ser uma caneta preta. Não é relevante, no caso, a espessura da linha. Não vai fazer diferença. Ok. Então, agora nós temos essa vista definida, nós podemos ir no navegador, no mapa de vistas, salvar ela. Então, depois se a gente mudar as configurações de visualização, a gente não vai perder essa vista. Então, eu vou criar. O nome, nós podemos colocar um nome personalizado, diagrama de zoneamento em planta. A escala ficou 1:200, a combinação de vegetais. Aqui o conjunto de canetas, vocês podem criar um conjunto de canetas. Aqui até não vai ser tão relevante as espessuras das linhas, mas você pode criar um conjunto próprio para a escala 1:200. Opções de visualização correspondente à escala, sobreposição gráfica também tal de acordo. Esse filtro não é relevante. Aqui, quando vocês forem salvar vistas, nesse caso não vai ser muito importante, mas se você tiver algum elemento que está em outro plano, tá? Que você queira que apareça nessa vista, no caso, por exemplo, se a gente estivesse numa planta de cobertura e a gente quisesse enxergar elementos que estivessem lá no térreo, aqui nós também teríamos que fazer essa configuração e salvar junto com a vista para que fique, então, tudo gravado e aí a gente não perca essas configurações. Criar. Então, agora nós temos essa planta aqui. Então, se eu for no pavimento térreo na escala 1:50, e eu volto aqui para essa planta de diagrama. Então, nós vamos ter uma série de vistas e cada uma com uma configuração diferente, que a gente vai começar a juntar para depois ir lá no layout e configurar ela. Se você perceber que teve alguma planta que precisa ser ajustada, alguma vista que não ficou bem correta, você vai aqui em definições, por exemplo, aqui o conjunto de canetas, eu já posso mudar isso aqui para vistas 1:50, ok, e agora já está ficando, né, o resultado. Então, eu volto aqui e já ficou salvo essa configuração, esse ajuste que eu fiz nessa vista.